Com a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Caio Márcio Nogueira Soares e Ivan Leles Bonilha. Não está o procurador. Ivan Leles Bonilha, dos auditores Sérgio Ricardo Valadares e Tiago Barbosa Cordeiro, do procurador junto ao tribunal designado para a sessão, o Dr. Flávio da Zambuja Berti, declara aberto no horário regimental a 43ª sessão ordinária desta Câmara. Submeto à apreciação e aprovação ato de número 42 da sessão ordinária do dia 20 de novembro próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, comunicar o solicitamento na diretoria jurídica do processo 122-920/10. Obrigado. Senhor presidente. Devidamente anotado, conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para os termos do artigo 427 e 427-A do regimento interno, comunico que deferi o sobrestamento do seguinte processo. Prestação de contas de transferência voluntária, número 389768/11, na diretoria de análise de transferências. E também gostaria de fazer a devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, processo que trata de prestação de contas municipal de Formosa do Oeste, protocolo 17.1378/10. Obrigado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 976912, 225-75309, 627-91011, 688-50912, 710-67912, 722-28612, 715-03412, 568-12012, 558-34612, 342-23812, 573-05112, 574-85612, 651-09512, 439-10211, 203-411, 681-88112, 691-73912, 714-84412 e 186-40612. Devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, também para a comunicação de sobrestamentos dos autos 251-75811, 667-35812, 651-91512, 652-42312, 367-3712, 568-56212, 416-24211 e 162-35611. Devidamente anotado. A palavra está livre. Passo ao relato de minha pauta. Tenho tomado de contas ordinária processo 4207-3112 da Câmara Municipal de Imbaú, interessado Ismael José de Menezes. Conforme instrução processual, pelo encerramento dos autos, haja vista a autuação da prestação de contas relativa ao exercício de 2011, em 16 de 7 de 2012, configurando perda de objeto da presente. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de transferência 33396309, Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer. Interessado Alberto Wasniewski, Demétrio Benato Júnior, Eduardo Flávio Zardo, Maria Esther Ribeiro Robes, Silvino Pasqualin, Victor Jorge Brasil. Acompanhando a instrução processual pela baixa dependência, via de consequência encerramento dos autos, por tratar-se de transferência recebida do Fundo Nacional de Saúde. Em discussão, votação, aprovado. 3340-0509, Associação do Meio Ambiente Reimer. Interessados, Alberto
Wisniewski, Eduardo Flávio Zardo, João Pedro Soares, Maria Esther Ribeiro Soares, Richard Goba, Vitor Jorge Brasil. Da mesma forma que o anterior, baixa dependência, encerramento dos autos, por tratar-se de transferência recebida do Fundo Nacional de Saúde. Em discussão, votação aprovada. 24.795/11, Universidade Estadual de Maringá. Interessado José Carlos Amador, Júlio Santiago Prates Filho, Marcelo Sonsini Rodrigues. Prestação de contas de transferência voluntária recebida da Fundação Araucária, no valor de R$ 356.880, referente ao exercício financeiro exercícios financeiros 2010 e 2011, tendo por objeto a implementação do Programa de Apoio a Publicações Científicas. Acompanha a instrução do processo pela regularidade, consignação no Sistema de Controle de Recursos do CIT, processos de número 6843, 6846, 6873, 6877, 6882, 6884, 6885, 6886, 6888, 6892, 6958, 6903, 6916, 6964, 6971, 6974, 6972, 6976, 6854, 6850, 6834, 6832, 6839, 264, 6857, 6861, 6863, 6852, 6867. Todos para efeito de controle de saldo residual, até a competente prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. 24.957, também da Universidade Estadual de Maringá, Marcelo Sonsini Rodrigues, prestação de contas recebida da Fundação Araucária, no valor de R$ 170.660,06. Exercícios financeiros de 2009 e 2010. Transferência de recursos para implementação de projetos no Núcleo de Excelência Ótica Avançada para a caracterização e padronização de novos fitofármacos e biomateriais compostos de informações e documentos. A instrução do processo é pela regularidade, tanto da DAT como do Ministério Público, e a nossa proposta acompanha a instrução processual. Pela regularidade, consignação no Sistema de Controle de Recursos CIT para efeitos de controle do saldo residual, no valor de R$ 101.526,22, até a completa prestação de contas. Em discussão. Votação aprovada. Processo 31099111 do município de São Jerônimo da Serra. Interessado Carlos Sutil, Maria Isabel Bernardo. Prestação de contas de transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado de Educação, valor de R$ 127.753,18, dos exercícios financeiros de 2009 e de 2010, tendo por objeto pagamentos de professores nas escolas indígenas do município. Inicialmente houve a citação do gestor municipal através do ofício 2895/11. Infelizmente, transcorrido o prazo, não houve manifestação da parte. A data e instrução conclusiva opina pela irregularidade,
em face da ausência do plano de trabalho devidamente aprovado pela entidade concedente dos recursos, também do ato de transferência voluntária formalizado mediante convênio. Ressalta também atraso de 84 dias na protocolização da prestação de contas. O Ministério Público diverge, opinando pela regularidade com ressalvas e aplicação de multa ao gestor em razão do atraso verificado. Justifica seu entendimento, noticiando que as despesas do exercício de 2009 do convênio em análise tramitou no protocolado 31097511. Referido processo foi julgado regular com ressalva, com aplicação de multa em face de atraso. A ressalva diz respeito à ausência do plano de trabalho. No que concerne à ausência do ato de transferência voluntária, a DAT, em suas instruções 527911, 36112, não apontou o item como impropriedade, uma vez que o convênio estaria registrado. No nosso voto, nós acompanhamos o Ministério Público, sugerimos a regularidade com ressalvas, aplicação de multa administrativa ao senhor Carlos Sutil, prefeito municipal, em face do atraso. Prazo de 30 dias para a comprovação do cumprimento do item. Está em discussão. Votação aprovado. 5815-5311, Grupo Amigos de Curitiba, interessados: Dinoberto Tomás Lopes, Douglas Miranda. Recursos recebidos do Fundo Estadual de Saúde nos exercícios financeiros 2010 e 2011, tendo por objeto ações propostas no projeto Amigos em Ação. A instrução tanto da DAT quanto do Ministério Público é pela irregularidade, porque citados, o atual ex-presidente da entidade deixaram de se manifestar. Acompanhamos a instrução do processo e propomos irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos, no valor de R$ 12.269,08, devidamente corrigidos, solidariamente pelo Grupo de Amigos de Curitiba, pelo senhor Douglas Miranda, no cargo de ex-presidente, e pelo senhor Dinoberto Tomás Lopes, no cargo de presidente. Multa administrativa, no valor de R$ 130,85, ao senhor Dinoberto Tomás Lopes, em face do atraso no encaminhamento da prestação. E multa administrativa individualizada, no valor de R$ 130,85, novamente ao senhor Dinoberto Tomás Lopes e a Douglas Miranda, em face de não atendimento de ofícios deste tribunal. Prazo de 30 dias para cumprimento das determinações. Está em discussão. Votação aprovada. 54.034.12, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Interessados: Irineu Mário Colombo e Paulo Yamamoto. Transferência voluntária celebrada entre o município de Telêmaco Borba e o Instituto Federal do Paraná, no valor de R$ 600 mil, destinado à aquisição de máquinas, equipamentos e material de consumo relacionado às atividades pedagógicas do Instituto. Eu acompanho a instrução do processo pelo encerramento dos autos, manutenção no sistema de controle de recursos sobre o número CID 3344 para fins de verificação do cumprimento das obrigações pela concedente e tomador, uma vez que a vigência do convênio estende-se
até 31/12/2013. Em discussão, votação, aprovado. 66.105.12, município de Figueira. Interessado, senhor Geraldo Garcia Molina. Transferência efetuada mediante convênio entre o município de Figueira e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 43.953,03. Exercício financeiro de 2010, com o objetivo de realizar obras de infraestrutura urbana. A data opina pela irregularidade das contas, com recolhimento parcial de valores e aplicação de multa, uma vez que, decorrido o prazo para manifestação da parte, nenhum documento ou esclarecimento foi apresentado. As restrições à prestação de contas são as seguintes: ausência do termo de cumprimento dos objetivos, não comprovação de aplicação financeira dos recursos, divergência entre os gastos e recebimentos listados no relatório DAT 5, não comprovação do ingresso da totalidade da contrapartida. Ressalta ainda o atraso de 341 dias na protocolização das contas. No mesmo sentido, a manifestação do Ministério Público e a sugestão do voto do relator pela irregularidade das contas, recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de R$ 21.285,59, devidamente corrigido, de acordo com as datas dos repasses. Solidariamente pelo município e pelo senhor Geraldo Garcia Molina. Aplicação de multa e prazo de 30 dias para comprovação dos recolhimentos. Está em discussão. Votação aprovada. 79.037.12, Universidade Federal do Paraná. Interessados aqui, o sobrinho. Prestação de contas recebida da Fundação Araucária, no valor de R$ 3.320, referente ao exercício financeiro de 2011. A data opina pela irregularidade e o Ministério Público pela regularidade. Acompanha o Ministério Público, propõe a regularidade das contas com ressalvas, em face de não envio dos extratos bancários e atraso de 15 dias na protocolização da prestação. Multa administrativa de R$ 130,85, em face no atraso do encaminhamento das contas. E outra multa administrativa de mais R$ 130,85, em face no não envio de documentos solicitados. Prazo de 30 dias para comprovação. Em discussão, votação aprovada. 23.95.93.12, Associação Paranaense de Cultura. Interessado Délcio Afonso Balestrin e Fundação Araucária. Transferência de R$ 343.200, referente ao exercício financeiro de 2011, tendo por objeto implementação do Programa de Iniciação Científica. Acompanha a instrução pela regularidade das contas, consignação no Sistema de Controle de Recursos CIT, de número 1139, para efeitos de controle de saldo residual, no valor de R$ 219.873,17, até a competente prestação de contas. Em discussão, votação, aprovado. 27.48.10.12, município de Ariranha do Ivaí. Interessado Carlos Bandeira de Matos. Transferência voluntária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, no valor de R$ 70 mil, no exercício financeiro de 2011, tendo por objeto apoio ao manejo e fertilidade dos solos, com ênfase à utilização de calcário. Pelo encerramento dos autos conforme instrução,
consignação no sistema de controle de recursos CIT 1676 para efeito de controle do cumprimento por parte do concedente e tomador das obrigações constantes da Resolução 2811. Em discussão, votação aprovada. 2758-83, município de Paraíso do Norte, da mesma forma que o anterior, pelo encerramento conforme instrução, consignação do sistema controle número 2103 para controle do saldo residual no valor de 30.550 até a competente prestação de contas. Em discussão, votação aprovada. Aposentadorias 62.16.91.10, Instituto Municipal de Previdência de Cambé, interessado Miguel Amâncio Pereira. Aposentadoria compulsória do servidor citado, ocupante de cargo de auxiliar de serviços gerais, pelo decreto 401, publicado no jornal Cambé Notícias, de 7/12/2008. Acompanha a instrução do processo pela legalidade e registro da aposentadoria. Simplesmente, legalidade e registro. Em discussão, votação aprovada. 38694711, Ministério Público do Estado do Paraná, interessado Ana Silvia Poço Romanini de Moraes, aposentadoria por invalidez com proventos integrais da servidora Ana Silvia Poço Romanini de Moraes, ocupando o cargo de promotor de justiça substituta. Acompanha a instrução processual, que é pela legalidade e registro da aposentadoria. Notifique-se a origem, que nos atos futuros, editados posteriormente à vigência da Lei 12.527, regularize a falta de expressa indicação do valor do benefício, conforme inúmeras decisões já desta Casa. Em discussão, votação aprovada. Pensão 25.19.59.10 do município de Piraí do Sul. Interessada Marlene Abrão Fanquim. Pensão de Marlene Abrão Fanquim na condição de cônjuge de Antônio Fanquim Filho, servidor do município de Piraí do Sul, aposentado no cargo de economista. Após 4 diligências para juntar documentos, adjura opina pela negativa de registro e, via de consequência, impedimento de concessão de certidão liberatória, mas sugere igualmente concessão de contraditório e ampla defesa. O Ministério Público ressalta que, na justificativa apresentada à peça 15, o órgão público municipal alega dificuldades na localização de documentos, decorrência de incêndio nos seus arquivos. Ainda justifica que, diante da situação trazida pelo município e considerando o lapso temporal já transcorrido desde a data do ato que concedeu a pensão à interessada, mais de 10 anos, já que a pensão é do ano de 2001, é de ser examinado o presente expediente sob a ótica do princípio da segurança jurídica e da estabilidade dos atos administrativos e das relações jurídicas firmadas. Lembra que em outro processado do município em que foi apontada a ausência de documento, foi dado ao registro o ato. Assim, utilizando-se do princípio da segurança jurídica, manifesta pelo registro da pensão. O relator entende de igual forma e acompanha o Ministério Público
pelo registro da respectiva pensão. Em discussão, votação, aprovado. Admissão de pessoal 10.71.1604 do município de Manuel Ribas. Encerramento dos autos conforme instrução processual por perda de objeto. Haja visto o cancelamento do concurso público disciplinado pelo edital 22/03. Processo de admissão de pessoal. O encerramento dos autos, levando em consideração o cancelamento do concurso. Em discussão, votação, aprovado. 32.22.52/09 do município de Laranjeiras do Sul. Interessado Jonatas Filisberto da Silva. Admissão complementar, promovida mediante teste seletivo regulado pelo edital 1/09, para provimento dos cargos de dentista, médico e enfermeiro. Acompanhamos a instrução pelo registro das admissões, alertando-se ao município, em que pese constar no contrato de trabalho do servidor o prazo indeterminado, a presente contratação deverá ter sua duração vinculada ao período de vigência do convênio firmado com o Governo Federal, conforme inciso 5º do artigo 4º da Lei Municipal 03/06. Proposta de voto. Aprovada. Prestação de contas anual 21.14.11/11, Autarquia Municipal de Esportes de Andirá. Interessado Aurenilson Cipriano Eduardo Roberto Silveira Santos. Prestação de contas da referida autarquia relativa ao exercício financeiro de 2010. A DCM opina pela irregularidade das contas em face da não devolução por parte do ex-gestor de R$10.000 referente à emissão de cheque sem a devida identificação de despesa. No mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Público. Na minha proposta de voto, eu digo que acolho parcialmente as observações da unidade técnica e do Ministério Público. Isso se deve ao fato de que as peças 22 foi juntada à conclusão de procedimento investigatório, assinado pelo secretário de Administração Municipal, que conclui nos seguintes termos, aspas, o valor de R$10.000 efetivamente fora utilizado em prol do município de Andirá, estando incorreto apenas a forma de utilização, não precedida de procedimento licitatório, o que a princípio não seria ato criminoso, mas demandaria ao final aplicação de multa. Fecha aspas. Trouxe a lume justificativa apresentada pelo ex-diretor do ente, que alegou que o referido pagamento foi feito ao senhor Luiz César Pedro Longo, por conta de apresentação da Seleção Brasileira de Master. A respeito da questão acima suscitada, entendo que remanesce a irregularidade quanto à ausência de procedimento licitatório para a contratação que redundou no pagamento dos R$10.000, e não a responsabilização de devolução. Assim proponho irregularidade das contas, aplicação de multa nos termos do artigo 87.4d da Lei Complementar 113, no valor de R$ 1.308,48 ao senhor Eduardo Roberto Silveira Santos, e o prazo de 30 dias para a comprovação do pagamento. Está em discussão? Votação aprovada. 16.720712, Instituto de Previdência Municipal de Fazenda, Rio Grande.
relativo ao exercício financeiro de 2011. A DCM opina pela irregularidade e o Ministério Público pela desaprovação, em face de valores divergentes. A nossa proposta de voto é acompanhando a instrução pela irregularidade das contas, em face da diferença de 13 mil Vou pedir o adiamento temporário desse processo, levando em consideração dúvida surgida no momento da apresentação do relatório. Está adiado. 19.645212, Fundo de Previdência do município de Pitangueiras, interessado Paulo Sérgio Gonçalves, relativo ao exercício financeiro de 2011. Acompanha a instrução pela regularidade com ressalva das referidas contas, pois, diante do envio do balanço patrimonial intermediário de 2012 e do balancete de verificação, demonstrou-se a contabilização de valores das provisões matemáticas previdenciárias em conformidade com os valores apresentados no laudo atuarial, no exercício de 2011. Proposta de voto, regularidade com ressalva. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, 2048-7311, município de Palmital, interessado Clério Benildo Bach, referente ao exercício financeiro de 2010. Acompanha a instrução pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, recomendação de adoção de medidas necessárias para andamento de obra paralisada. Em discussão, votação aprovada. 16.56.2012 do município de Uniflor, interessado Antônio Zanquete Neto. Prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2011. Também acompanha a instrução pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 16.60.9012, município de Renascença, interessado José Krestiniuk, referente ao exercício financeiro de 2011. Também acompanha a instrução pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com recomendações. Em discussão, votação aprovada. 16.96.8412, município de Paranapoema, interessado Jocelino Francisco da Costa, relativo ao exercício financeiro de 2011. A DCM pugna pela irregularidade e também o Ministério Público. E nós acompanhamos pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas pelos seguintes motivos: a. Abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. B. Não envio do balanço patrimonial com a respectiva publicação. C. Não envio do relatório do controle interno. D. Não envio do parecer do Conselho de Saúde. E. Resultado financeiro de 2,13%. Ressalto que, no presente caso, deixo de aplicar entendimento da Corte no sentido de ressalvar o déficit, desde que inferior a 5%, uma vez que o município apresentou 12,90% e 8,34% de déficit nos exercícios de 2009 e 2010. Multa administrativa de R$ 654,23 de responsabilidade do senhor Joselino Francisco da Costa, prefeito municipal, com prazo de 30 dias para a comprovação do item. Está em discussão.
Votação aprovada. 18, 28, 26, 12, município de Fazenda, Rio Grande. Interessado, Francisco Luiz dos Santos. Prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2011. Nossa proposta de voto é pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva em razão do resultado financeiro deficitário de 0,34%. Recomendo-se ao município a adoção de medidas visando conferir efetividade à execução do orçamento, tendo em vista o planejamento contido no plano plurianual. Está em discussão. Votação aprovado. Agradeço a atenção. A minha pauta está esgotada. Passo a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Senhor presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes desta primeira Câmara, inicio com tomada de conta extraordinária, processo 720-3811. Entidade é o Instituto Água Vida, e os interessados são Alípio Santos Leal Neto e Uraci Reinheimer. Tomada de contas, instaurada face à ausência da prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria da Ciência e Tecnologia. Devidamente citado, o Instituto não apresentou as contas nem qualquer resposta. A Diretoria de Análise de Transferência concluiu pela regularidade com o recolhimento integral dos recursos. O Ministério Público acompanhou a instrução. E a proposta de voto é pela procedência da tomada de contas e pela irregularidade das contas face à sua omissão e pelo recolhimento de valores solidariamente pelo Instituto Água Vida e pelo gestor, senhor Horaci Reinheimer. Eu voto. Está em discussão. Votação aprovada. 258-120/10, um processo adiado. Conselho Comunitário, Hospital Doutor Ubirajara, Condessa de Itamaracá. Os interessados são os senhores Amarildo Tostes e Celso Nilo. Tomada de contas originada a partir da inspeção externa que apurou irregularidades no convênio entre o município de Itamaracá e a entidade referente aos exercícios financeiros de 2009 e 2010. Os trabalhos resultaram em 3 achados de irregularidades. Após apresentado o contraditório, a Diretoria de Análise de Transferência entendeu que as argumentações não são as irregularidades encontradas. Manifestou-se pela manutenção das recomendações de natureza preventiva e controle interno e as de natureza correcional apontadas na inspeção. O Ministério Público acompanhou a diretoria, opinando pela irregularidade com a adoção das providências indicadas no relatório de inspeção. Acato integralmente o posicionamento da Diretoria de Análise de Transferências e proponho, primeiro, a procedência da tomada de contas e irregularidade das contas. Segundo, devolução de valores no total de R$ 368.916,62 aos cofres municipais, solidariamente pelo prefeito, senhor Amarildo Tostes, pelo senhor Celso Nilo, presidente da entidade, e pelo Conselho Comunitário Hospital Doutor Ubirajara, Condessa. Em razão da realização de despesa atípica ao objeto do convênio, e o achado número 2, e terceiro, a aplicação das multas sugeridas no relatório de inspeção ao senhor Amarildo Tostes, atual prefeito, e quarto, o encaminhamento de cópias do Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis, e que sejam devidamente atendidas as recomendações de natureza preventiva e de controle interno, contidas no relatório de inspeção. Eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação aprovada. Eu tenho 3 prestações de contas de transferência, senhor presidente. 333-939,09, 333-947,09 e o 333-980,09. Eu solicitaria, senhor presidente, o adiamento desses 3 processos para melhor estudo, porque, de acordo com os processos relatados por Vossa Excelência no começo, alguma coisa não está casando com o voto. Eu, tendo em vista isso, eu gostaria de solicitar o adiamento desses 3 processos. Estão adiados a pedido de Vossa Excelência.
O seguinte é 89674111, município de Chupinzinho. O interessado é Vanderlei José Crestani. Convênio celebrado com a Secretaria de Educação, referente ao exercício financeiro de 2010, para o transporte escolar. Diretoria de análise de transferências manifestou-se pela irregularidade e aplicação de multa, pela não apresentação de documentos solicitados. Configurou omissão do dever de prestar contas, ficando prejudicada a análise em relação à regularidade das contas. Mesmo devidamente citado, nada foi apresentado pelo município. O Ministério Público igualmente opinou pela desaprovação e a proposta de voto é pela regularidade das contas, com a aplicação de multa ao senhor Vanderlei José Crestani pela ausência de encaminhamento no prazo fixado dos documentos solicitados. Voto. Está em discussão. Votação aprovada. 255-83411, a PAI de Araponga. É uma transferência efetuada pela Secretaria de Educação dos exercícios financeiros de 2009 e 2012 para a educação básica especial para educandos com necessidades especiais. A diretoria da transferência conclui pela regularidade, ressalvando a ausência de documentação referente à realização de pesquisas de preço. No entender da unidade técnica, este fato não prejudicou a análise do processo e que as finalidades propostas para o convênio foram atingidas, de acordo com o termo de cumprimento dos objetivos. O Ministério Público opinou pela irregularidade e aplicação de multa, entendendo ser imprescindível a demonstração do adequado uso dos recursos recebidos, que é feita por meio da coleta de preços. Considerando que a ausência da documentação referente à realização de pesquisa de preço não prejudicou a análise em seu todo e que, através do termo de cumprimento dos objetivos, fica evidenciado que os resultados traçados no convênio foram alcançados. A proposta de voto é pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Luiz Antônio Sartório. Recomendo ainda ao gestor a devida atenção para o cumprimento das determinações deste tribunal sob pena de desaprovações futuras. Eu voto. Está em discussão. Votação aprovada. 258-116-11, Associação de Proteção, Maternidade, Infância e a Família de Novo Itacolomi. É uma transferência recebida do município de Novo Itacolomi, referente aos exercícios financeiros de 2006 e 2008, para a mão de obra a diversas frentes de trabalho. Após o contraditório, a diretoria da transferência entendeu que permaneceram as irregularidades referentes ao não encaminhamento dos extratos bancários, não esclarecimento dos critérios de contratação de pessoal, não comprovação do valor da contrapartida e não atualização do valor quando do pagamento da multa pelo atraso. Manifestou-se a data pela irregularidade com o recolhimento dos recursos. O Ministério Público opinou igualmente pela desaprovação e imputação de responsabilidades. Eu acompanho as manifestações uniformes e voto pela regularidade das contas referente à gestão da senhora Sônia Aparecida Tegon Andreola, com o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.006, solidariamente pela associação e pela senhora Sônia Andreola, ao Tesouro Município, e pelo recolhimento pela gestora do valor autorizado da multa pelo atraso de 734 dias na apresentação das contas. É voto. Está em discussão. Votação aprovada. 277-250-11, município de Ampere, interessado é Flávio José Penso. Transferência celebrada com a Secretaria dos Transportes no exercício financeiro de 2010 para a pavimentação poliédrica no trecho da comunidade Linha Furlan e Linha São Paulo. Após a contraditória, a diretoria da área de transferência entendeu que permaneceram as irregularidades referentes à não aplicação dos recursos, ausência da documentação comprobatória, da entrega de convites a, no mínimo, 3 empresas do ramo pertinente, referente ao processo licitatório e o atraso de 176 dias na apresentação das contas. Manifestou-se a diretoria pela irregularidade com o recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira e aplicação de multa pelo atraso. O Ministério Público acompanhou a diretoria. A proposta de voto é pela irregularidade das contas referente à gestão do senhor Flávio José Penso, prefeito e ordenador das despesas, com o recolhimento dos rendimentos não oferidos referentes à ausência de aplicação financeira
e aplicação de multa pelo atraso verificado ao senhor Flávio José Penso. Eu voto. Em discussão, votação aprovada. 254-39V8, 12, município de Jussara, Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, Luciana Mara Tacchini Barbosa. Transferência recebida do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, do exercício financeiro de 2 milhões para a realização da fase regional dos 54 Jogos Abertos do Paraná. Após o contraditório, a diretoria da transferência manifestou-se pela regularidade, com ressalva e aplicação de multa pelo atraso de 55 dias na entrega das contas. O Ministério Público seguiu o mesmo entendimento e o relator, a proposta do relator é pela regularidade, com ressalva com a aplicação de multa à senhora Luciana Mara Tacchini Barbosa, prefeita, pelo atraso verificado. Eu voto. Em discussão, votação aprovada. Aposentadoria 321-8488, município de Umuarama, Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, Manuel Leite de Carvalho. Aposentadoria por invalidez do servidor ocupante de cargo de servente geral. O processo encontrava sobrestado por conta da negativa de registro da admissão do interessado, conforme a resolução 104705 e no processo 519-190/2. A diretoria jurídica opinou pelo registro da inativação por conta do princípio da segurança jurídica e o decurso de prazo. O processo de admissão cedeu em 1990 e a negativa de registro em 2005. O Ministério Público entendeu ser impossível a apreciação de uma inatividade decorrente de uma admissão tida como ilegal, em virtude da existente negativa de registro. Esta Corte, no processo 41418/95, acordo 2241/10, já sedimentou entendimento acerca da matéria que versa sobre o registro da aposentadoria, tendo em vista o decurso de tempo. Nota-se que a negativa de registro vai contra o princípio constitucional de segurança jurídica garantido pela Constituição Federal. Não há como negar registro da aposentadoria, tendo em vista que os efeitos já são produzidos há anos e o servidor não concorreu agindo de má-fé. No caso, verificamos a necessidade de aplicação da convalidação do ato, porquanto não se vislumbra lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiro, e porque, conforme trazido os autos pela DIJUR, passaram-se 15 anos entre o fato ocorrido e a manifestação desse tribunal pela ilegalidade do ato, excedendo o limite de 5 anos para a anulação do ato pela administração conforme disciplinado por lei. Assim acompanha a diretoria jurídica e voto pelo registro da aposentadoria. Eu voto. Em discussão, senhor procurador. Senhor presidente, apenas para levantar a discussão a respeito aqui me parece uma diferença, num primeiro momento simples, mas com consequências grandes. Salvo engano, parece-me que o precedente invocado pelo relator não se adequa ao caso. Nessa situação posta aqui nos autos, houve negativa de registro do ato de admissão, independentemente aí do tempo transcorrido entre a data da admissão e a data na qual o tribunal negou o registro de admissão. Então, entende o Ministério Público, e eu reitero aqui a posição que está expressa no parecer, que registrar um ato de aposentadoria em relação a um servidor cujo ato de admissão não é que não tenha sido analisado ou registrado pelo tribunal, foi analisado, teve a sua juridicidade questionada e negou-se registro ao ato de admissão. Dada essa negativa de registro ocorrida em 2005, me parece incabível, salvo engano, interpretar pela possibilidade do registro agora da aposentadoria, ainda que a causa aí tenha sido invalidez, me parece, que é o que está relatado. Continua em discussão. Conselheiro Ivan Bonilha. Eu vou pedir vista do processo, presidente. Vista concedida a Vossa Excelência. Prosseguindo, 300.07009. Município de Umuarama, Fundo de Previdência Municipal de Umuarama, Mário Furtado. É uma aposentadoria por idade de servidor ocupando o cargo de vigia. O processo encontrava sobrestado por conta da negativa de registro da admissão do interessado. A diretoria jurídica opinou pelo registro da inativação, por conta do princípio da segurança jurídica e de cursos de prazo, pois a admissão se deu em 1990 e a negativa de registro da admissão, é o mesmo caso. O Ministério Público opinou pela negativa de registro. Processo semelhante anterior
e eu acompanho o mesmo entendimento pelo registro da aposentadoria, conforme o entendimento da diretoria jurídica. O conselheiro Ivan Bonilha, é o mesmo? Sim, presidente. É o mesmo caso do anterior. Então, peço E justiça se Vossa Excelência analisa junto? Sim, por favor. O próximo... Senhor presidente, apenas sem querer tumultuar o andamento, mas o próximo processo da pauta do conselheiro Caio me parece ser a mesma situação novamente. São 3 casos Também de idênticos. Moarama, né? Também, é. E o próximo que tem é o mesmo caso. Sobre o município de Moarama, é o mesmo caso. São 3 casos de Moarama, né, presidente? Tá. Ok. Peço vista dos 3, então. Então, Vista concedida ao conselheiro Ivan Bonilha, do 3218-48, 300070, 3292-22. prosseguindo, senhor presidente, eu tenho 52.970 que eu solicitaria adiamento deste processo. Está adiado. O próximo é o 380.910/10, Paraná Previdência. A interessada é Maria Aparecida Salles. É uma aposentadoria voluntária de servidora ocupante do cargo de professora. Retorno os autos após diligência para informações sobre o ato de admissão da interessada. O Paraná Previdência informou que a interessada foi admitida como professora em 20 de 2 de 89, através de contrato de trabalho regido pela CLT, sem a participação em teste seletivo, uma vez que o primeiro teste seletivo realizado pela Secretaria de Educação se deu em outubro de 1990. Em março de 1995, através de lei, teve seu emprego público transformado em cargo público e, através de lei, foi enquadrada no cargo de professor do quadro próprio do magistério. A diretoria jurídica entendeu que o caso se enquadra na súmula 5 desta Casa, ou seja, que a admissão estaria legal para fins de registro de aposentadoria em razão do decurso de tempo pelos princípios da segurança jurídica e boa-fé. Manifestou-se pelo registro. O Ministério Público optou pela negativa, com instauração de tomada de contas e apuração de responsabilidade. Verifica-se que o tema já se encontra disciplinado por esta Casa, que vem admitindo o registro do ato aposentatório, considerando-se o decurso de tempo, o princípio da segurança jurídica e a presunção de boa-fé. Não entendo oportuno questionar o entendimento simulado por esse tribunal, pelo menos até que nova interpretação seja conferida ao assunto. E assim prevalece a inteligência dada pela súmula 5, na qual se enquadra o caso presente. Feitas essas observações, o voto é pelo registro da aposentadoria nos termos do parecer da diretoria jurídica. Está em discussão. Senhor Procurador. Senhor presidente, a despeito aqui do entendimento de mérito do relator, eu inclusive tenho uma posição aqui no sentido de poder adequar de fato esse entendimento da súmula 5 ao presente caso, mas há um pedido suplementar do Ministério Público no seu parecer em relação a uma tomada de contas extraordinária que teria cabimento aqui conforme a norma regimental, dada a inexistência de recolhimento previdenciário durante todo o período da vida funcional da servidora. Então, nesse sentido, eu corroboro aqui o parecer e reitero essa solicitação ministerial no sentido de que seja instaurada essa tomada de contas extraordinária, a despeito aqui do entendimento de mérito quanto à possibilidade de registrar o ato que concedeu a aposentadoria. Está em discussão a proposta do senhor relator, que é pelo registro da aposentadoria, e também em discussão o posicionamento do ilustre procurador, que a despeito do registro, solicita uma abertura de tomada de contas extraordinária, levando em consideração a falta de recolhimento da contribuição previdenciária do funcionário. Senhor presidente, Vossa Excelência tem a palavra. eu com todo o respeito à diligente ponderação do representante do Ministério Público, eu seria mais por uma ciência da presente decisão e do conteúdo desse processo, a inspetoria que fiscaliza o Paraná Previdência, porque se trata de órgão do Estado, da administração do Estado, para que, então, a inspetoria competente possa aí fazer essa análise ou possa avaliar o indicativo do Ministério Público. Senão estaríamos aí
deliberando por sobre a competência da inspetoria. Enfim, me parece que a inspetoria teria melhor condições de, num primeiro momento, traçar um perfil da necessidade de uma tomada de conta extraordinária. Então, eu proporia de somar ao voto do conselheiro Caio Soares uma comunicação à inspetoria para que pudesse se debruçar perante essa situação que devidamente o Ministério Público levanta. Continua em discussão. Vossa Excelência. Concordo plenamente para elucidar o caso. Perfeito. Está aprovado o voto do relator com o adendo do conselheiro Ivan Bonilha. Pensão 443-49612. Para a Previdência, interessada Maria Nereide Gessolo Lins. Pensão por morte concedida à viúva e filho menor de Arlindo Santana Lins, servidor falecido. Os autos retornam após diligência. A principal questão parece ser a parcela referente à insalubridade percebida pelo servidor na atividade. A diretoria jurídica opinou pela incorporação da verba por entender que a lei que abone a percepção. Manifestou-se, ao final, pela legalidade e registro. O Ministério Público não admitiu a aderência do adicional de insalubridade aos proventos por entender que o servidor não havia cumprido os requisitos da emenda constitucional 20/98 para a aposentadoria. Opinou pela negativa da registro. Esta Casa adota a tese da incorporação desde que haja lei autorizatória. A Lei Estadual 10.692/93 permite expressamente a incorporação. Ressalta ainda que o servidor percebia o adicional quando em atividade, como se depreende na folha de pagamento, o contra-cheque, juntado no processo. E a proposta de voto é pela legalidade do registro da pensão, conforme a diretoria jurídica. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual 157.590.11, Instituto de Previdência de Perobal. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado e fez recomendações. O Ministério Público opinou pela irregularidade, pela ausência da lei que criou o ente previdenciário, pela inobservância da lei de responsabilidade fiscal, pela ausência na instrução processual das projeções atuariais do regime próprio da Previdência e pela impossibilidade de se atestar o disposto na Lei 9.717/98. Solicita ainda ao Ministério Público que seja facultado ao gestor da entidade manifestação para o que entende sejam as irregularidades. Quanto a essa posição da Taverna, deixo de considerá-la em homenagem ao pressuposto estabelecido nessa Corte, quanto à definição conjunta do escopo de análise das prestações de contas deste exercício. Portanto, salvo o juízo em contrário deste colegiado, adoto como medida simétrica às demais contas dos gestores desse exercício em análise a posição proposta pela unidade instrutiva, considerando a possibilidade, já que parte legítima, na propositura recursal, se assim o Ministério Público entender. Diante do exposto e com base na instrução da Diretoria de Contas Municipais, o meu voto é pela regularidade, com ressalva das contas, de responsabilidade do senhor Amaury de Almeida, com a recomendação feita pela diretoria. Eu voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 208/11. Câmara de Douradina. Prestação de contas do exercício financeiro de 2010. Diretoria de Contas Municipais manifesta pela regularidade. O Ministério Público opina pela irregularidade, considerando que a Câmara não possui em seu quadro efetivo servidores dos cargos de contador e de advogado, terceirizando as atividades. O apontado pelo Ministério Público é o fator que aduzo como único desfavorável à aprovação das contas, a observar o disciplinamento desta Casa acerca do Acordo 1111/8 e do pré-julgado 6, que também prevêem possibilidades de terceirização motivadas pela extinção ou inexistência de cargo, assim como a recomendação da devida anotação pela Diretoria de Execuções e a
acompanhando o já consolidado entendimento desta Corte sobre a matéria, voto pela regularidade, com ressalva das contas, de responsabilidade do senhor João de Araújo. Voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 213.660.11, Instituto de Previdência do município de Cascavel. Prestação de contas, exercício financeiro 2010. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público opinam pela regularidade e a proposta de voto é pela regularidade das contas, de responsabilidade do senhor Ângelo Célio Vitório Malta. Em discussão. Votação. Aprovado. 183.318.12, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Santa Mônica. Interessada é Maria Heloísa Santim. Prestação de contas, exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais, Ministério Público opinam favoravelmente. A proposta de voto é pela regularidade das contas. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas, prefeito municipal. O processo é 165983, do município é de Bom Sucesso. O interessado, José Edilson Vanzella. Prestação de contas, exercício financeiro de 2010. Após oportunizado o contraditório ao responsável por 3 vezes, incluindo a efetivada por edital, a DCM manifestou-se pela irregularidade das contas, sugerindo a aplicação de multa, faz ainda recomendações ao município. O Ministério Público acompanha a instrução, divergindo acerca da existência da obra paralisada, citada na recomendação feita pela diretoria, que entendem pela irregularidade da aplicação do multa. É o relatório. Quanto à questão apontada como irregular no parecer ministerial, não desconhecendo a situação processual, entendo que a questão merece consideração no fato de esta Casa ter tratado os casos análogos com a recomendação de dar andamento à obra e registro do SIM-AM como parâmetro para análise de futuras prestações de contas, a exemplo dos acordos de parecer prévio 288/12, 282/12 e da primeira Câmara parecer 121/12, 122/12 da segunda Câmara. Acerca do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, com fundamento no princípio da razoabilidade, esta Casa tem ressalvado as prestações cujo índice deficitário negativo for de até 5%, o que não é o caso da presente análise, visto o pessoal negativo de 19,33%. Assim, considerando as manifestações, voto para o parecer prévio sobre as contas do Estado do Sr. José Edilson Vanzella, seja pela irregularidade, com a aplicação da multa sugerida ao Sr. José Edson Vanzella, ordenador de despesa, e com a recomendação feita pela Diretoria de Contas Municipal. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 248099 de 11, município de Paranavaí, solicitaria a Vossa Excelência a retirada de pauta desse processo, pois o interessado apresentou novos documentos que devem ser analisados pelos setores técnicos dessa Casa. Está retirado de pauta. 178.217.12, município de Alto Piquiri. Prestação de contas, exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade, ressalvando a publicação em atraso do relatório de gestão fiscal, sugerindo a aplicação de multa e faz recomendações. O Ministério Público acompanhou o entendimento da diretoria. Assim, eu voto para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do senhor Gerson Márcio Nigrissoli seja pela regularidade, com ressalva, com as recomendações feitas pela Diretoria de Contas Municipal. Porém, deixe de aplicar a multa sugerida por entender que houve a publicação do relatório, ainda que extemporânea. É o voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 186.112/12, município de Itapejara do Oeste. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais concluiu pela regularidade, ressalvando que os valores do ativo e ou passivo financeiro do balanço patrimonial SIM-AM e a contabilidade não conferiram e sugere a aplicação de multa pelo atraso de 8 dias da entrega das contas. Faz ainda recomendações. O Ministério Público diverge da instrução acerca dos mesmos itens apontados, opinando pela irregularidade. No presente caso, acompanho a instrução da unidade técnica e voto pela regularidade com ressalva das contas de responsabilidade do senhor Gilberto Lúcio Perim, com aplicação de multa responsável ao Gilberto Perim pelo atraso verificado e com as recomendações feitas pela diretoria. Está em discussão. Votação.
Aprovado. 199-621-12, município de Jagopitã. Interessado Luiz Carlos Trapp. Prestação de contas do exercício de 2011. Acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. E, por último, tem 199-745-12, município de Araucária, interessado Albanor José Ferreira Gomes. Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela regularidade, ressalvando o recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos, embora tenham sido devolvidos os valores ao erário, e pela falta de aporte para o regimento próprio de Previdência Social e pelo atraso de 113 dias na entrega das contas. Sugeriu a aplicação de multa e faz recomendações. O Ministério Público acompanha a diretoria e o voto é para que o parecer prévio sobre as contas de responsabilidade do senhor Albanor José Ferreira Gomes seja pela regularidade com ressalvas, com a aplicação de multa ao gestor, senhor Albanor Gomes, e com as recomendações feitas pela diretoria. Está em discussão, votação, aprovado. Senhor Presidente, agradeço a atenção e a pauta está cumprida. A presidência que agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais integrantes da sessão, fundamento no artigo 448-A, inciso 2º do Regimento Interno, solicito a retirada de pauta do processo de prestação de contas de transferência voluntária 527672/11 da instituição filantrópica Sérgios Erdeli, em razão da juntada de nova documentação pela entidade que, evidentemente, irá conduzir a nova audiência da Unidade Técnica e do Ministério Público. Está retirada de pauta. Protocolo 516107/11, uma prestação de contas de transferência. O exercício 2011, o município de Matelândia é o responsável, o interessado Edson Antônio Primon. É uma prestação de contas mediante financiamento do município junto à Agência de Fomento do Paraná, no valor de R$105 mil, referente ao exercício financeiro 2010, tendo por objeto a construção de unidade básica de saúde em uma vila do município. A DAT, após analisar os documentos que compõem os autos, concluiu que o processo não versa sobre transferência voluntária, considerando que o financiamento obtido junto à agência de fomento teria sido objeto de contrato e não de convênio. Deste modo, a fim de evitar nulidades processuais futuras em função das competências regimentais, a unidade técnica opinou pela baixa dependência do valor de R$2.127.000 do sistema de controle de recursos daquela diretoria, aplicando-se por analogia o disposto no artigo 232 do Regimento Interno, e tendo em vista tratar-se de matéria afeta às inspetorias de controle externo, manifestou-se pelo encaminhamento dos autos à terceira inspetoria de controle externo. O artigo 232 do Regimento Interno está esculpido no seguinte teor: a baixa dependência aplica-se aos pedidos formulados pelos interessados para fins de exclusão do banco de dados do tribunal, referente aos recursos inscritos indevidamente nas rubricas orçamentárias das transferências. E o Ministério Público exarou parecer, manifestando-se pela adoção das medidas recomendadas pela unidade técnica. De modo, senhor presidente, que a minha posição e meu voto especificamente nesse processo é pela baixa do valor apontado, inscritos na lista de pendência da DAT em nome do município de Matelândia, bem como pela notificação do expediente à terceira inspetoria, superintendida pelo conselheiro Durval Amaral, para que possa, evidentemente, desenvolver o seu trabalho. É o relatório com o voto, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Processo 84812/12, é uma prestação de contas de transferência, entidade Fundação Assis Gurcax. Os interessados, o próprio Assis Gurcax e outros. É um processo de prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$5.460,
entre a fundação citada e a Fundação Araucária, referente ao exercício financeiro 2011 e 12. Senhor presidente, os pareceres e a instrução técnica são absolutamente convergentes no sentido, e uniformes no sentido da regularidade, e assim é como voto, para a regularidade com ressalva das contas, apenas com uma inscrição de um pequeno valor de R$ 45, para que fique como restos para a próxima prestação, referente à gestão do senhor Assis Gurcax e senhora Nair Venturim Gurcax, atual presidente. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão, votação aprovada. Processo 175374/12, prestação de contas e transferência ao município Rio Bonito do Iguaçu, interessado César Augusto Bovino, e o município e a Secretaria de Estado da Agricultura. É uma transferência de R$ 70 mil recebida pelo município da secretaria já indicada, tendo por objeto apoio à implantação de projetos de manejo e fertilidade do solo, aplicação e calcário. A DAT através da instrução que diz que o repasse deu-se quando ainda vigorava a resolução número 03/2006, qual foi revogada pela 28 de 2011. Passou a figurar, então, a partir de 1º de janeiro deste ano, essa de número 28, e que em seus regramentos estabeleceu significativas mudanças nos procedimentos de celebração, execução e prestação de contas de transferência voluntária. Aduz que, no caso em exame, a entidade recebeu os recursos em 2011, efetuando a prestação de contas parcialmente, e 2012, sem a realização de gastos até a data do protocolo nesse tribunal. Por esse motivo, considerando que o convênio teve vigência até 25 de agosto deste ano, e o tomador não efetuou gastos, tendo aplicado os valores transferidos, e considerando ainda que tanto o órgão concedente como o tomador incluíram no Sistema Integrado de Transferência, sob número 70, os registros do presente processo, a unidade técnica competente propõe o seu encerramento para que os dados dele sejam processados através de sistema específico, analisados em conformidade com a normativa em vigor, portanto, a resolução número 28. DAT recomenda que se mantenha consignado o número no CIT para efeitos de controle do cumprimento por parte do concedente e tomador das obrigações da resolução até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações quando da conclusão do convênio. O MP, sua manifestação, discordou da conclusão da unidade técnica pelo encerramento do processo, considerando que os recursos foram recebidos em 14 de novembro de 2011 e, portanto, aplicar-se-ia a resolução passada, a número 03/2006. Propõe, assim, a análise de mérito com a concessão de prazo para o contraditório. Instada a nova manifestação, em razão do apontado pelo órgão ministerial, a DAT ratificou seu posicionamento favorável ao encerramento do presente expediente, tendo em vista que seus dados encontram-se consignados no CIT, salientando que a análise da execução do convênio registrada junto ao CIT será realizada de acordo com a resolução 28 e processado pelo sistema analisador CIT, após o término da vigência do convênio, considerando a ausência de despesas no exercício 2011. Segundo precedentes havidos em casos análogos ao presente caso, os valores devidamente aplicados e os registros efetuados junto ao CIT, tanto pelo tomador como pelo órgão concedente, sob o número 70, em conformidade com as informações constantes do processo em exame, segundo indicado pela DAT, e face à ausência de despesa e a existência de prazo para a consecução do objeto conveniado, constato a perda do objeto do processo em epígrafe, considerando que a prestação de contas dar-se-á sob a normativa da resolução número 28 e será processada através do CIT. Diante do exposto, acato a proposição da unidade técnica e com fulcro no artigo 398, parágrafo 3º do regimento interno desse tribunal,
combinado com o artigo 267, inciso 4º do Código de Processo Civil, voto pelo encerramento do processo com a recomendação propugnada pela Diretoria de Análise de Transferência de que se mantenha consignado o número gerado junto ao CIT, no presente caso, para controle do cumprimento por parte do concedente e do tomador das obrigações constantes na resolução 28/2011 até a competente prestação de contas pelo concedente com as devidas avaliações quando do termo final do convênio. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 59.1505/12, certidão liberatória, município de Quitandinha. Interessado, Valfrido Eduardo Prado. É um pedido de certidão. Diretoria de Contas Municipais, a DAT e a DIJUR foram favoráveis à emissão de certidão liberatória em favor do município. Então, presidente, diante desse pedido, mas que foi, após esse pedido, foi protocolado um pedido de desistência do município, portanto, acatando o pedido de desistência do município, voto pela extinção do processo sem julgamento do mérito e com o seu consequente encerramento. Relatório com voto. Discussão, votação, aprovado. Processo 62.1021/12, certidão liberatória, município de Peabiru. O interessado é João Carlos Klein. Aqui também o município fez a solicitação e, presidente, o expediente tramitou de forma urgente nas unidades técnicas, bem como recebeu parecer do Ministério Público, as unidades técnicas opinando pela emissão de deferimento. Entretanto, a Diretoria de Execuções apontou que ainda pendia de comprovação o atendimento por parte do município requerente das determinações contidas em acórdão do ano passado, 872, em processo 440310/10, e após verificar que o relator desse processo, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, determinou a baixa das pendências, o Ministério Público opinou excepcionalmente pela emissão de certidão liberatória. Do exame do processo, do relatório de inspeção, verificou-se que a Diretoria Geral emitiu certidão de quitação de obrigação, em atenção à determinação do auditor, não existindo mais impeditivo à concessão da certidão liberatória requerida. Deste modo, apurei que o município obteve a certidão pleiteada através da internet em 4 de outubro, com validade até o dia 3 próximo, o que implica em dizer que o presente processo perdeu o objeto, impondo-se o seu encerramento. Então, deste modo, nesse processo, constatando que o município obteve a certidão, na medida em que essa casa se desincumbiu dos protocolos que estavam possivelmente criando entraves à obtenção da certidão, eu voto pela extinção do processo. Esse é o relatório com voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 33.1097/12, processo servidor desta casa, o interessado é Jorge Calil Misk. O servidor pretende, com este expediente, contar tempo de serviço junto à iniciativa privada para fins de aposentadoria, conforme certidão expedida pelo INSS, em que atesta o período de 5 anos, 1 mês e 2 dias, ou 1.857 dias para averbação, com pareceres absolutamente convergentes para a contagem. Eu voto pelo deferimento do pedido do servidor para averbação do tempo de contribuição de 3 anos, 7 meses e 3 dias, atestado por certidão expedida pelo INSS para fins de aposentadoria e disponibilidade. É um relatório com voto, presidente. Está em discussão, votação, aprovado.
Prestação de contas anual, processo 259600/11. Entidade é a Companhia de Desenvolvimento de Cambé, o ano é 2010, o interessado é Valdemir Alves. É um processo de prestação de contas dessa companhia, e em sua primeira análise a DCM constatou que a autoridade responsável não formalizou adequadamente o processo de prestação de contas em conformidade com a Instrução Normativa 54/11. Ausentes documentos referentes à demonstração de fluxos de caixa e parecer do Conselho Fiscal, fato que, além de constituir uma irregularidade de forma, ensejaria a aplicação de multa estabelecida e prevista na lei complementar. No contraditório, o responsável apresentou esclarecimentos e documentos para sanar a restrição apontada, retornando o processo à unidade técnica para novo exame. Nessa oportunidade, a DCM considerou que os documentos apresentados sanariam a irregularidade anteriormente apontada. O Ministério Público acompanhou esse opinativo e, desse modo, senhor presidente, com os pareceres e a opinião da unidade técnica, voto pela regularidade das contas da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, referente ao exercício 2010, de responsabilidade do senhor Valdemir Alves. Relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 18.1706/12, prestação de contas anual, exercício 2011, Câmara Municipal de Rancho Alegre. Interessado, Valentim Fontana. Prestação de contas dessa Câmara Municipal, que tem um orçamento da ordem de R$450 mil para o exercício indicado. Primeiro exame, apontou a DCM restrição à regularidade das contas ao não encaminhamento do balanço patrimonial nos moldes da Instrução Normativa 65. Unidade técnica indicou também ressalva no que se refere à ausência de cadastro do responsável pelo controle interno perante a esse tribunal. Em atenção ao ofício do contraditório, o atual auditor apresentou documentação visando sanar as restrições apontadas pela unidade técnica. Da análise do contraditório, a DCM manteve a ressalva anteriormente apontada, referente à ausência de cadastro com o responsável pelo controle interno, considerando que a entidade não se manifestou a respeito desse apontamento. Sobre a restrição referente ao não encaminhamento do balanço patrimonial, a unidade técnica considerou que a documentação que foi encaminhada num segundo momento sanou a irregularidade. Portanto, concluiu pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação diante das constatações de divergências entre ativo e passivo permanente do balanço patrimonial, entre SIM-AM e contabilidade, diferença inferior a 10 salários mínimos e divergência no compensado do balanço patrimonial SIM-AM e contabilidade, que ficou evidenciada após a análise da documentação apresentada no contraditório. O Ministério Público não se opôs à análise proferida pela unidade técnica, pelo que opinou pela regularidade das contas com ressalva e recomendações. Feito esse relatório, eu voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Rancho Alegre, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Valentim Fontana, recomendando a adoção de providências no sentido de adequar o sistema de contabilidade, procedendo aos ajustes necessários no sistema SIM-AM no exercício seguinte, visando harmonizar os demonstrativos contábeis. Relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. 18.4845/12, prestação de contas anual, Fundo de Previdência Municipal de Campina do Simão. Interessado Emílio Altemiro Lazarete. É um fundo municipal que tem um orçamento para o ano de 2011 da ordem de R$ 712.860,17. No exame preliminar se constatou pela DCM discrepância entre dados declarados no sistema SIM-AM e valores do ativo e passivo compensados no balanço patrimonial. 2. Saldo contábil de provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício quanto ao passivo permanente da entidade no montante de quase R$2 milhões. Depois do contraditório, retornou para a reinstrução, e nessa
reinstrução. Em conclusão, prestados os esclarecimentos pertinentes e apresentada a documentação exigida em face da instrução normativa, a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela regularidade das contas examinadas com recomendação. O Ministério Público também partilha do mesmo entendimento e, portanto, corrobora a unidade técnica para a recomendação para a adoção de melhores práticas de gestão, para adequar o sistema de contabilidade e proceder a ajustes no sistema no próximo exercício, conciliando os demonstrativos contábeis. De modo, senhor presidente, que, tendo em vista os pareceres e a opinião convergente, voto pela regularidade das contas do exercício 2011, de responsabilidade do senhor Emílio Altemiro Lazzaretti, do Fundo de Previdência Municipal de Campina do Simão, com as recomendações já apontadas. O relatório com voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 1850-27/12, prestação de contas anual, exercício 2011, Fundação do Hospital e Maternidade Santa Adelaide de Rancho Alegre. Interessado Paulo Sérgio Franco. É uma fundação com orçamento para o período indicado de R$500 mil e oportunizado depois da primeira análise, onde se levantou situações como abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite percentual autorizado em lei orçamentária e balanço patrimonial emitido pela sua contabilidade sem assinatura dos responsáveis, e após contraditório, a DCM, em novo exame, emitiu instrução concluído que as contas encontram-se regulares, apenas com a ressalva relativa ao não cadastramento do controlador interno no sistema, anotou que o balanço patrimonial encaminhado atende aos requisitos, sobre a apuração do percentual de suplementações, informou que no primeiro exame não considerou as exclusões autorizadas pela lei orçamentária anual, pois a entidade não havia feito este apontamento no CIAM. O novo cálculo resultou num percentual de 31,6% de crédito suplementar, isto é, abaixo do limite de 50% estabelecido na lei orçamentária anual. O Ministério Público acompanha o entendimento da diretoria e esse é o meu entendimento também, senhor presidente, voto pela regularidade com ressalva das contas da Fundação do Hospital e Maternidade Santa Adelaide de Rancho Alegre, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Paulo Sérgio Franco. Relatório com voto. Está em discussão. Votação aprovada. Protocolo 196827/12, prestação de contas anual 2011, município, a Câmara Municipal, melhor, de Japira. Interessado Valmir Wellington da Silva. É uma Câmara Municipal com um orçamento para o período indicado de R$441 mil. Num primeiro exame, detectou-se na DCM atraso na publicação de relatórios de gestão, remuneração acima do valor devido dos agentes políticos, ressalvas indicadas no relatório do controle interno. Depois de feito o contraditório e nova análise da DCM, entendeu que apenas o item relativo à remuneração dos agentes políticos restou regularizado, uma vez que verificou que o reajuste dado aos vereadores não ultrapassou o percentual concedido aos servidores municipais, nem a inflação do período. Recomendou, porém, que a Câmara Municipal corrija no sistema, no SIM-AM, os dados relativos à remuneração do senhor Valmir Wellington da Silva, pois que constariam em duplicidade. No mais, concluiu que a entidade não conseguiu justificar outros apontamentos, pelo que sugeriu a manutenção das ressalvas relativas, primeiro, ao atraso na publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro semestre de 2010, atraso na publicação do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2010, e as indicações feitas no relatório de controle interno. Também sugeriu a aplicação de multa ao gestor pelos atrasos na publicação dos relatórios, com fundamento no artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei Federal 10.028/2000. Ministério Público não se opôs aos termos da instrução, pelo que foi concorde com a DCM. Senhor presidente, tendo em vista essa concordância, essa convergência de opiniões, voto pela regularidade com ressalvas, acima as descritas,
das contas da Câmara Municipal de Japira, exercício 2011, com aplicação de multas administrativas em face do responsável, Sr. Valmir Wellington da Silva, com fundamento no artigo 87, inciso 4º, a linha G, da Lei Complementar 113, pelos atrasos na publicação dos relatórios de gestão fiscal do primeiro e segundo semestre de 2010 e com recomendação para que corrija os dados constantes no Sistema de Informações Municipais. É o relatório com o voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 2091-20/12, prestação de contas anual, ano 2011, Câmara Municipal de Conselheiro Mairinque. Interessado, Antônio Carlos da Silva. Trata-se de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Conselheiro Mairinque, é uma Câmara com orçamento previsto de R$ 490 mil, que no primeiro exame a DCM apontou ausência de balanço patrimonial emitido pela contabilidade com a sua respectiva publicação, também atraso na publicação do relatório de gestão fiscal ou parte deste, no que se refere a bimestre do exercício 2010 e remuneração dos agentes políticos, no caso aqui Ailton Ferreira de Almeida e Valdeci de Paula Mendes, acima do valor devido. A DCM, após o exercício do contraditório, entendeu que o atraso na publicação não restou justificado, pois o jornal Tribuna é órgão oficial para a publicação do município desde 2009, tendo a Câmara ciência do modo de seu funcionamento, pelo que neste item propugnou pela manutenção da ressalva e, assim, concluiu pelas irregularidades das contas, com aplicação de multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028 e artigo 87 da Lei Complementar. O Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo julgamento nos termos da instrução. Atendendo ao escopo competente e à unidade técnica, realizou análise técnica detalhada das contas do conselheiro Mairinque, concluindo pela irregularidade das contas com aplicação de multas, no que acompanhada pelo Ministério Público de Contas. De fato, as contas merecem reprovação, pois infringida a normativa desta Corte. O balanço patrimonial enviado pela Câmara não atende à forma prevista na Lei 4.320, pois não firmado por contador, descumprindo o requisito exigido pela normativa 65 desta Corte, que disciplina as prestações de contas anuais da administração municipal. Além disso, o valor do passivo financeiro apontado no balanço patrimonial emitido pela Câmara difere do valor por ela declarado no CIAM. Ademais, a unidade ressalvou que o órgão legislativo sequer possui contador registrado no cadastro deste tribunal. A regularidade das contas, da qual não resulta em imputação de débito ou reparação de dano, implica na aplicação de multa administrativa nos termos do parágrafo 4º do inciso 3º do artigo 87 da Lei Complementar 113. Também não convencem os argumentos do município sobre a sua suposta dificuldade em publicar seus atos no jornal escolhido como órgão oficial, pois conhecedor do modo de funcionamento do meio de comunicação utilizado e do prazo de publicação do relatório de gestão fiscal. O jornal já havia sido escolhido como órgão oficial desde 2009, desde aplicar a multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028, pois ainda não acolhida pelo Tribunal Pleno desta Corte, merecendo assim o tema receber novo debate no plenário. De outro lado, pelo atraso na publicação do relatório de gestão fiscal, cabível a multa administrativa do artigo 87, inciso 4º da linha G da Lei Complementar número 113, o qual tem acolhido em razão da prática de ato administrativo não tipificado em outro dispositivo do referido artigo, do qual resulte contrariedade ou ofensa à norma legal, independentemente da caracterização de dano horário. Tendo em vista essas considerações, voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Conselheiro Mairinque, do exercício de 2011, responsabilidade do senhor Antônio Carlos da Silva, com aplicação das multas administrativas previstas no artigo 87 e parágrafo e inciso 4º, a linha G, da Lei Complementar número 113. O relatório com o voto. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 167100/12, prestação de contas prefeito município de Vitorino,
Interessado, Valmir Piccolotto. É uma prestação de contas do município que acabei de mencionar para o ano de 2011, com um orçamento da ordem de R$ 9.757.536,80. Em um exame preliminar, a DCM detectou significativo percentual de não execução ou execução incompleta de programas contemplados pelo Plano Plurianual e pela Lei Orçamentária Anual. E também a indicação de ressalva no parecer do Conselho Municipal de Saúde referente à falta de uma técnica de enfermagem na equipe do Programa Saúde da Família. Foi estabelecido o contraditório e, depois de feito o contraditório, a DCM, em face da sua análise, manifestou-se pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com a recomendação inscrita na instrução específica. E o Ministério Público, em seu parecer, corroborou a análise da unidade técnica e opinou pela aprovação das contas, recomendando a efetividade no cumprimento dos programas estabelecidos, tanto no Plano Plurianual quanto na Lei Orçamentária Anual. Então, senhor presidente, com essas ponderações e essas manifestações, voto pela emissão de parecer prévio para a regularidade das contas do exercício 2011, de responsabilidade do senhor Valdir Piccolotto, prefeito do município de Vitorino, recomendando, evidentemente, a efetividade no cumprimento de programas e planos municipais. Relatório com voto. Está em discussão. Votação aprovada. Senhor presidente, 1743/12, prestação de contas do prefeito municipal de Juranda. Interessada Leila Mioto Amadei. É o exercício financeiro de 2011. É um município que tem um orçamento da ordem de R$ 15.254.284,17, em preliminar incursão da documentação, a DCM apontou, primeiro, a falta de encaminhamento do balanço patrimonial assinado pelos responsáveis e a comprovante de sua publicação em órgãos de imprensa oficial, nos termos que exigem a instrução normativa. A ausência de parecer do Conselho Municipal de Saúde, a ausência de relatório do controle interno, bem como o atraso de 66 dias na entrega da prestação de contas referente ao último bimestre do ano. Bom, estabeleceu-se o contraditório e, superada as incompletudes da prestação de contas, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se no parecer prévio pela regularidade das contas, sujeitando, contudo, o responsável à imputação da multa em razão do atraso na apresentação da prestação de contas. E o Ministério Público, junto a esta Corte, através do parecer específico, também acompanha e adota a avaliação da DCM. Então, senhor presidente, de modo que, à vista dos pareceres que convergem para um mesmo ponto, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do exercício 2011 de responsabilidade da senhora Leila Mioto Amadei, prefeita do município de Juranda, apenas imputando a multa que tem fundamento no atraso ocorrido para a apresentação das contas. O relatório com voto. Está em discussão. Votação aprovada. 180394/12, prestação de contas de prefeito municipal, o ano de exercício é 2011, o município é Guaraci, e o interessado Sidney Desotti. É uma prestação de contas de um município que tem um orçamento para o ano de 2011 de R$10.134.027,82. É isso que prevê a lei orçamentária. A única restrição que no primeiro momento apontou a DCM foi a falta de aporte, única, mas
considerável e importante a falta de aporte para o regime próprio de previdência social nos termos estabelecidos pelo laudo de avaliação atuarial. O município, no seu contraditório, esclarece que o aporte de recursos teria sido efetivado durante o exercício de 2011. Ocorre que o valor foi empenhado e recolhido indevidamente no elemento 92, despesas do exercício seguinte, quando o correto seria no elemento 97, aportes para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência. Em instrução conclusiva, após análise justificativas, a unidade constatou que, de fato, houve incorreção de contabilização do aporte ao regime próprio, comprovada por meio de consulta aos registros contábeis do CIEM. No entanto, considerando que o aporte para o regime próprio foi realizado em atendimento ao laudo de avaliação atuarial, refez a sua posição e opinou pela regularização do item, manifestando-se pela regularização das contas. O Ministério Público também teve o mesmo entendimento, motivo pelo qual voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do município de Guaraci, referente ao exercício 2011, de responsabilidade do senhor Sidney Desotti. É o relatório com o voto, presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para hoje. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao auditor Sérgio, eu vou relatar o processo 16720712, que adiei nesta sessão, do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, exercício de 2011, interessado Tainara Maria Mota. Acompanho a instrução pela irregularidade das contas, em face da diferença de R$ 13.271.023,47 entre o saldo contábil da provisão matemática previdenciária e o valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Aplico ainda a multa de R$ 654,23, responsabilidade da senhora Tainara Maria Mota, prazo de 30 dias para a comprovação. Em discussão. Votação aprovada. Com a palavra o auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, o primeiro processo da pauta é 163.782.10 e eu gostaria de pedir desculpas. Eu incluí esse processo por equívoco. Na verdade, aqui é imputado ao vice-prefeito o recebimento indevido pelo exercício da vice-prefeitura cumulado com o cargo de médico do Estado. Eu determinei a citação do vice-prefeito, foi apresentada a defesa, no entanto, não consta da protocolização o nome do vice-prefeito como interessado. Então, antes de adentrar a maiores considerações, se for possível, eu gostaria de pedir a retirada de pauta para correção. Esclarecendo Vossa Excelência, o nome do vice-prefeito é Jorge Luiz Massaro. Exatamente. Encontra-se aqui na relação dos interessados. Está na relação dos interessados? Na minha, não. Então, não? Na minha, não. Bom, então, posso pedir adiamento, senhor presidente? Claro, Vossa Excelência é dono do processo. Está adiado a pedido de Vossa Excelência. Obrigado. Processo seguinte, 170.835.10, prestação de contas do senhor Dalto Ribeiro da Cunha Júnior, diretor-geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Antonina, em 2009. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva em razão de falha na inscrição de precatórios na dívida fundada do município. A defesa argumenta que os 2 precatórios que não constaram já foram pagos e são de pequeno valor, R$ 2.701,88, R$ 3.227,75 o outro. As manifestações são uniformes pela ressalva e eu acompanho nesse sentido. Está em discussão. Votação aprovada. Processo 171.610.2010, prestação de contas do senhor Abelardo Sarubi, presidente da Câmara Municipal de Guaraqueçaba, em 2009. Unidade técnica e Ministério Público, uniformemente pela regularidade, com ressalva em razão de publicação com atraso do relatório de gestão fiscal referente ao segundo semestre de 2008. É um assunto que já foi também debatido, é a questão do último bimestre de 2008,
conforme entendimento anterior, deve ser analisado nas contas em que efetivamente deve ocorrer a publicação, que seria 2009. Então, eu considero que isso não é falha desse exercício e proponho a regularidade. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 193.893/2006, prestação de contas do senhor José Decínio Catânio. Obrigado. Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde no Vale do Ivaí e região, no exercício de 2005. Aqui a proposta é pela ressalva, considerando que o Banco Itaú não prestou a declaração do total das contas, da relação das contas e saldos da entidade naquele banco. Contudo, o responsável juntou cópia dos extratos. Então, embora as propostas sejam pela ressalva, eu entendo que o responsável comprovou que solicitou ao banco e fez o que ele podia, ou seja, trouxe os extratos. Então, acho que não é razão nem de ressalva, a minha proposta é pela regularidade. Em discussão, votação. Aprovado. Processo 202.95809, prestação de contas do senhor Moacir Francisco Wozniak. Esse aqui, Vossa Excelência... Wozniak, obrigado. Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cascavel em 2008. Manifestações uniformes e também o voto pela regularidade. Em discussão, votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que constava, agradeço a atenção. A presidência agradece a Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente, senhores julgadores, senhor procurador. Tenho o processo que me foi devolvido nessa data pelo conselheiro Ivan Leles Bonilha, é o 171.378/2010, que trata das contas do senhor José Machado Santana, prefeito de Formosa do Oeste, no exercício financeiro de 2009. Senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Para não tomar muito tempo, eu solicitaria vista esse processo. Não havendo manifestação contrária, vista ao conselheiro Caio Marcha. Senhor presidente, o restante dos processos que eu tenho em pauta estão com vistas também ou adiados, e eu solicito então que permaneça assim, e seria o que eu tinha a relatar. Esta presidência agradece a Vossa Excelência, bem como a todos os integrantes do plenário. Estando encerrada a pauta, deixo a palavra livre. Convoco a próxima sessão para 4 de dezembro, próxima terça-feira, sendo a 44ª sessão ordinária desta Câmara, no horário regimental. Levante-se e apresente.